Matemática Financeira, Juros Simples e Juros Compostos, feito por Maria Eduarda, Helena e Rita, nono ano C. Para começar, devemos saber a definição de juros. O que são juros? Juros é o valor que se recebe pelo empréstimo de um capital, ou seja, é um dinheiro agregado ao valor inicial de um empréstimo após algum tempo. Começando pelos juros simples, esses são calculados a partir da seguinte fórmula: J é igual CIT sobre 100, sendo juros é igual capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Os fatores presentes nos contextos de juros são capital, juros, taxa e tempo. O capital é o valor inicial do empréstimo, também conhecido como o valor que é emprestado. Os juros é o valor que será adicionado ao capital após determinado tempo. A taxa representa o valor adicionado constantemente no determinado período e é representada pela porcentagem. O tempo mede o tempo em que será cobrado juros a um determinado empréstimo. O montante é outro fator que se tem quando se trata de juros. No entanto, ele não está representado na fórmula já apresentada. Para descobrir o montante, basta fazer capital mais juros. Montante é o valor final do empréstimo. Observações. Alguns sites ou outras fontes podem se referir ao capital como principal. Quando se trata da taxa, a divisão por 100 está presente na fórmula para balancear a porcentagem. Ou seja, sabemos que 10% de x é x vezes 0,1. Assim, para não ter que calcular a multiplicação CIT com um número quebrado, basta colocar a porcentagem dada. Preste atenção na hora de resolver um problema, pois a taxa e tempo têm que estar em medidas equivalentes. Por exemplo, 2% ao mês durante um ano, I é igual a 2 e T é igual a 24, pois é por mês. Para ver se o conteúdo está sendo compreendido, resolva o seguinte exercício. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 1 ano e 2 meses. Determine os juros e, após o montante, dessa aplicação. Lembre da fórmula para calcular juros simples. Juros é igual a CIT dividido por 100. Para a resolução deste exercício, basta a gente aplicar os dados fornecidos no enunciado na fórmula do juros simples. Então, temos que capital é igual a 1.200, tempo a 14 meses e taxa 2% ao mês. Assim, a partir da fórmula temos juros é igual a 1.200 vezes 14 vezes 2 dividido por 100. Ao fazer a conta, sabemos que juros é igual a R$ 336. Por fim, para calcular o montante, basta fazer o capital mais juros, tendo assim 1.200 mais 336, ou seja, montante é igual a R$ 1.536. Agora que já apresentamos sobre o juros simples, vamos para o composto. Para calcular os juros compostos, há uma outra fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a tempo. No caso, T pode estar representado como N, sendo este igual ao número de períodos. Diferente dos juros simples, onde a taxa aplicada na fórmula corresponde ao número da porcentagem por causa da divisão por 100 ao final, nos juros compostos é preciso realizar a conversão. Fora isso, todos os fatores são os mesmos. Para compreender melhor a fórmula dos juros compostos, é preciso saber que, nesses casos, há um mecanismo de juros sobre juros, ou seja, suponhamos que houve um empréstimo de R$ 1.000, onde seria cobrado 5% a cada mês. Assim, temos a seguinte situação. Ao aplicar na fórmula, no primeiro mês temos montante é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 1, que equivale a 1.000 vezes 1,05. Já no segundo mês, temos o resultado de cima vezes 1,05.
seria cobrado um juros de 5% ao valor do mês anterior, ou seja, 1.000 vezes 1,05 vezes 1,05, que é igual a 1.000 vezes 1,05 elevado à segunda, e assim, respectivamente, nos próximos meses. O sistema bancário financeiro utiliza o modelo de juros compostos sobre os empréstimos realizados. Temos aqui 2 exemplos, apenas para nos mostrar a diferença dos empréstimos. Enquanto para financiamento de um carro os juros atingem cerca de 30% ao ano, o financiamento estudantil são apenas 3,4% durante o mesmo período. Novamente, sigam abaixo outro exercício, dessa vez sobre juros compostos. Calcule um montante de um capital de R$6.000 aplicado a juros compostos durante um ano à taxa de 3,5% ao mês. Não se esqueça da fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevado ao tempo. Para este exercício, vamos usar a fórmula dos juros compostos para descobrir o que está sendo pedido. No caso, não sabemos o montante, mas foi fornecido que capital é igual a 6.000, taxa é igual a 3,5% ao mês, que, após a conversão, aparecerá na fórmula como 0,035, e tempo é igual a 12 meses. Ao aplicar na fórmula, temos montante é igual a 6.000 vezes 1 mais 0,35 elevado a 12. Assim, montante é igual a 6.000 vezes 1,509. Ou seja, podemos concluir que o montante a ser resgatado é de R$ 9.054. As diferenças entre esses dois tipos de mecanismos de cobrança são: juros simples é sempre aplicado sobre o capital, portanto, não há juros sobre juros, enquanto os juros compostos são aplicados a partir do montante do período anterior, portanto, há juros sobre juros. Por fim, podemos falar que as semelhanças são poucas. Ambos têm os mesmos fatores e o mesmo contexto. E, além disso, são cálculos para adicionar uma quantia ao empréstimo inicial. Juros simples e juros compostos.